Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Vamos lá para as notícias de hoje. Tem uma coluna muito importante aqui da Juliana Dalpiva, vou começar com ela já, que é a capa do vídeo. Bolsonaro está mais perto da sentença condenatória no STF. O processo agora entra na reta final. Lembrando sempre que essa matéria, a coluna da Juliana Dalpiva, está aqui na descrição do vídeo. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, basta acessar as notícias que estão na descrição do vídeo. Ok, amebinhas do Bolso Ameba? Basta ler. Leiam, tá bom? O processo que julga a tentativa de golpe de Estado se aproxima da reta final. Na terça, ontem, acabaram os interrogatórios dos réus, do núcleo crucial, né, do primeiro núcleo. O grupo em que está o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e Alexandre de Moraes já deu o prazo de 5 dias para a juntada de novos documentos. Ele deu prazo ontem já, no fim dos questionamentos, ele já deu esse prazo. O próximo passo será a apresentação das alegações finais da defesa dos réus e ainda da acusação à Procuradoria-Geral da República. Depois disso, já inicia o julgamento de mérito. E até o momento, os réus não conseguiram refutar de modo concreto, com dados, documentos ou mesmo em seus depoimentos os fatos apresentados pela execução. Isso é muito importante. Tá? Fizeram gracinha, fizeram brincadeira, deram risada, tal, mas não conseguiram refutar as acusações com dados, documentos ou mesmo nos depoimentos. Tá? Na avaliação da acusação, Bolsonaro, por exemplo, admitiu a reunião em que se discutiu a minuta golpista, admitiu mesmo. Além disso, também confessou que discutiu a decretação do estado de sítio por falta de recurso eleitoral após derrota das eleições. Ou seja, ele admitiu que estava pensando em estado de sítio, um golpe de Estado. E ainda que a reunião de julho de 22 foi gravada sem seu conhecimento, e isso não deveria ter ocorrido. Foram os 3 pontos mais importantes da papagaiada que foi aquilo lá do Bolsonaro ontem. No episódio, essa reunião, ele e os ministros discutiam a necessidade de medidas caso Bolsonaro perdesse a eleição. A situação dos demais réus não é diferente. Os destaques disso ficam por conta do general Heleno, que chegou a dizer que não tinha clima para discutir o golpe. Lembra? Eu trouxe isso aqui ontem. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, também admitiu as reuniões e que achou gravíssimo quando o ex-presidente mencionou a possibilidade de medidas como estado de sítio no final da reunião em que se apresentou a minuta com os considerandos. A minuta do golpe. Tá? A expectativa, vamos ao fato. Aqui apurado pela Juliana Dalpiva. A expectativa é que entre setembro e outubro o processo do núcleo crucial, esse primeiro núcleo, esteja pronto para que os ministros iniciem a leitura dos votos para a posterior sentença. Aí eu vou pedir uma coisa. Tem que botar tornozeleira nessa galera. Bananinha fugiu, a Zambelli fugiu, o Bolsonaro vai fugir. Ele é covarde. Ontem ficou muito claro isso. Ele é covarde, ele é cagão. Tá bom? Ele é machão nos palanques. Chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Falou que não ia acatar nenhuma ordem mais do Alexandre de Moraes. O filho dele falou que fechava o STF com um cabo e um soldado. Na frente do Alexandre, um gatinho. Ficou lá lambendo a mão do Alexandre. Chegou inclusive a convidar o Alexandre para ser o seu vice em 2026. Coisa que deixou a galera que apoia ele, o pessoal do cercadinho, os idiotas que ficaram na frente dos quartéis, putos da vida. Aí tem uns negócios aqui. O pessoal que vem aqui apoiar, que você aí que ainda apoia o Bolsonaro, ele chamou você de maluco. Tá bom? Aqui tem outra parte, porque ontem não deu para falar tudo realmente. Ele falou que o pessoal que fica lá na frente dos quartéis, que fica pedindo a intervenção militar ou escambau A4, ó, o ex-presidente chamou de malucos os apoiadores que montaram acampamentos golpistas em frente a unidades militares após as eleições de 22 e que pediam intervenção das Forças Armadas para impedir a posse de Lula na presidência da República. Aspas para ele.
Isso o Bolsonaro disse. Quem assistiu sabe. Se você não sabe, vá assistir. Agora, tem sempre uns malucos ali que ficam com aquela ideia de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali. Até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco. Presta atenção em outra coisa que ele falou ontem. Ele afirmou que arrecadou mais dinheiro que as campanhas do Criança Esperança. Mas para ele, tá? De acordo com ele, as doações financeiras de seus apoiadores, vocês aí que ele chamou de malucos, tá? Ele tá falando de vocês, realizadas via Pix, foram fundamentais para que pudesse arcar com os gastos da sua defesa. Aspas. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não sei como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões de reais. Depois teve um pingado que chegou a 18 milhões de reais. E a gente gasta. Aí ele olha sorrindo para os advogados dele. Não pode trabalhar de graça. Não teria como ajudar meu filho que está nos Estados Unidos também. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Sem Esperança, inclusive. Sinal que o pessoal gosta da gente. Ele disse que ele declarou, mas ele disse que não foi ele que iniciou a campanha. Vocês entendem como funciona a mente desse sujeito? Então assim, e aqui eu vou trazer, olha isso aqui. Todo mundo lembra, não sei se você lembra, do Weintraub, sei lá como é que pronuncia o nome desse infeliz que foi ministro da Educação do Bolsonaro. Ele tuitou ontem o seguinte: eu fui muito otário depois que o Bolsonaro chamou os apoiadores de malucos. Tem aqui a matéria, está na descrição do vídeo. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que comandou a pasta no governo do Jair Bolsonaro, reagiu com irritação nesta quarta-feira a declarações dadas pelo ex-presidente na véspera. Aspas para ele: eu fui muito otário. Otário em letras maiúsculas, caps lock, e um monte de exclamação. Ele escreveu, acho que no Twitter, tá? Na postagem, ele compartilhou o trecho em que Bolsonaro, ao ser interrogado pela primeira turma do STF no inquérito da trama golpista, chamou de malucos os brasileiros que perdem intervenção militar. Em outro post, o ex-ministro da Educação também criticou o fato de Bolsonaro ter pedido desculpas ao ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento. Aspas pro Weintraub. Eu nunca pedi desculpas a eles, eu nunca neguei o que falei deles, disse ele. Ai, que maravilha. Cara, eu falei no vídeo ontem e eu vou repetir. Bolsonaro esfarelou. Esfarelou. Acabou, ele acabou. Politicamente, tá? Só que assim, o povo tá doido. E o povo que apoia ele... Ó, eu vou trazer um negócio aqui pra vocês. Calma aí, Alexandre. De como com inteligência o Alexandre de Moraes fez ele assumir que tinha uma tentativa de golpe de Estado. Eu espero que o vídeo não caia. Só vou pôr o áudio, tá bom? Pra vocês ouvirem. Se vocês não tiverem ouvido, vão atrás disso aqui. Isso aqui é fantástico, tá bom? Isso aqui é aula de direito. Vamos ver se dá aqui. A cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Fechou. Essa é a minha... O senhor está dizendo... Ou seja, ele assumiu que o estado de sítio era porque ele tinha perdido na eleição. Isso não é motivo, tá bom? Então aí o pessoal que defende, vamos se ligar, né, da vida. Vamos se ligar da vida, tá bom? A atualização aqui do Thiago Ávila, o ativista brasileiro que estava a bordo da flotilha da Liberdade lá, que estava levando ajuda para Gaza, e foi criminosamente sequestrado pelo governo de Israel, foi jogado na solitária hoje. Tá? Ele está em greve de fome desde domingo. Israel colocou em solitária e ameaça cortar a comunicação com a defesa. Que hoje de manhã veio a notícia de que ele seria mandado de volta para o Brasil, deportado e tal. Ele não assinou essa extradição e os caras jogaram ele na solitária. Vem aqui, matéria do Brasil de Fato, aqui da Caroline Oliveira. Ele foi levado para a solitária de um centro de detenção de Israel na manhã de hoje. A informação foi confirmada ao Brasil de Fato pela Flotilha da Liberdade, que organizou a missão de solidariedade internacional. Porque 4 pessoas que estavam já foram mandadas de volta, inclusive a Greta Thunberg, que é uma ativista importantíssima,
uma moça, né? E ela já foi enviada para a Suécia, se eu não me engano. Ele foi colocado na cela escura e sem refrigeração após se negar a assinar o documento de deportação e anunciar uma greve de fome. Israel também ameaçou deixá-lo na solitária por 7 dias sem contato com a defesa. Thiago se recusa a assinar o documento de deportação, alegando que foi levado a Israel pelas próprias autoridades do país, já que sua detenção ocorreu, na verdade, em águas internacionais. O que eles fizeram aqui é de uma importância gigantesca. Apesar deles não terem conseguido chegar em Gaza e levar a ajuda que eles estavam levando, de medicamento e alimento e tudo mais que as pessoas estão precisando na faixa de Gaza, eles jogaram luz naquilo que a gente vem falando há séculos, que é um projeto de extermínio, não é uma guerra. Não é uma guerra. Israel quer acabar com os palestinos e tomar a faixa de Gaza. Porque essa galera aqui, esses ativistas, não tem nada a ver com Hamas. Hamas não tem nenhuma ligação com esse povo. E mesmo assim, Israel impediu essas pessoas de entrarem em Gaza para levarem ajuda para as pessoas, para as crianças que estão morrendo de fome, de sede. Entendeu? A gente continua aqui acompanhando a situação do Thiago. Isso aqui é muito sério, ninguém faz nada. É de lascar, cara. Uma atualização aqui do voto da criminalização das redes, da responsabilização das redes, na verdade. O Zanin, eu tô gravando aqui 5h40, tá? Até agora, Zanin foi o último a votar a favor de responsabilizar as redes sociais por posts de usuários. Placar tá 5-1. Falta um voto para formar a maioria, tá? O ministro Cristiano Zanin, do STF, votou a favor, tarará. Em sua manifestação, ele afirmou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata sobre o tema, oferece uma proteção deficiente dos direitos dos cidadãos, portanto é parcialmente inconstitucional. O voto do Flávio Dino foi fantástico. Aliás, Flávio Dino é uma figura fantástica para o futuro do nosso país, tá? Ele também se manifestou de forma semelhante, tá? Os ministros julgam 2 recursos que discutem se as redes sociais podem ser responsabilizadas por danos criados pelos conteúdos de seus usuários, mesmo sem terem recebido ordem judicial para retirada das postagens irregulares. Tá? E aí, como é que está a votação? O Zanin apresentou o 6º voto. Já votaram os relatores Luiz Fux e Dias Toffoli, o presidente Luiz Roberto Barroso e os ministros André Mendonça e Flávio Dino. Se vocês adivinharem o único que votou contra isso aí, eu dou um doce para vocês. Claro, André Mendonça, indicado por... Pois é, ele mesmo, o ex-presidente, tá? Ah, cara, eu vou te falar, isso aqui é muito, muito sério. Aí eu quero trazer o que o Flávio Dino falou. Dino afirmou que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela tem de melhor. Ponderou que é preciso ter cuidado com uma espécie de minimização da mentira. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva. É falso que tudo é uma questão de opinião, disse ele. Ele argumentou que responsabilidade não impede a liberdade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. O provedor de aplicações de internet pode ser responsabilizado por danos recorrentes de conteúdos de terceiros. Fantástico. Aqui tem todo o voto do Dino. De novo, tá na descrição do vídeo. Leiam, tá bom? Antes de eu ir para a última notícia, é muito importante isso aqui que eles estão votando, porque a extrema-direita não quer que isso passe. Por quê? Porque eles vivem de mentira. Eles vivem de vídeo do Nicolas Ferreira falando um monte de mentira. Se as redes forem corresponsabilizadas por isso, esses vídeos vão cair. E lembrando sempre que todas as Big Techs se alinharam ao extrema-direita do Pato Donald nos Estados Unidos. Não é muito difícil de entender, é só a gente ligar os pontos. E é muito legal ver, pelo menos eu achei muito legal, ver como foi civilizado o processo de questionamento dos réus ontem e anteontem no STF. O papel do Alexandre, do Fux, do Gonê, o PGR, respeitando, até de bom humor, que é assim que se faz em uma democracia. E aí o general, tipo Heleno,
que defende abertamente a ditadura e acusa, junto com o Bolsonaro e essa patota toda, da gente estar na ditadura da toga. Que ditadura é essa em que os acusados, os réus, podem levar seus advogados, podem fazer o voto de silêncio de não responder às perguntas? Porque na ditadura que esses seres execráveis defendem, o Heleno falaria. Sabe como ele falaria? Sobre tortura. Porque na ditadura não tinha advogado, não era televisionado. Não, era na porrada. Era no pau de arara, era tomando choque, era colocando jiboia em cima das pessoas, era liberando rato dentro das celas. Uma tortura física e psicológica para que as pessoas falassem o que eles quisessem ouvir, às vezes até mentindo, para que a tortura parasse. Então, assim, o Heleno é filhote da ditadura. E é isso que ele defende para os outros. Para ele, não. Ele quer a democracia para quando ele é acusado. Para ele poder fazer o voto de silêncio. Para ele ter o direito de não responder às perguntas do Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República. Vocês entendem como isso funciona? E outra coisa, os réus não são obrigados a falarem a verdade. Eles podem mentir, eles podem omitir. Mas o Heleno se embananou, o Braga Neto se embananou, o Bolsonaro, minha Nossa Senhora, né? Se embananou. Teve o tal do Alexandre Torres, que eu nunca vi um sujeito tão azarado, porque as coisas acontecem com ele e ele não sabe de nada. Não sabe, foi para os Estados Unidos, perdeu o celular. Nossa, eu não sei onde está meu celular. A minuta do golpe foi parar na minha casa, eu não sei como ela chegou lá. É muita zica, né? Eu sou um cara zicado, né? É. E para acabar, a gente teve outro... eu não sei nem como chamar isso aqui. Outra coisa deprimente na Câmara dos Deputados, depois do que fizeram com a Marina. Hoje foi a vez do Haddad ir lá bater boca com esses delinquentes do Jordi e do Nicolas Ferreira, que fizeram perguntas, ofenderam o ministro, e a hora que o ministro foi responder, eles saíram da sala. Ou seja, são moleques, sem molecagem. Foi isso que o Haddad falou. O Haddad respondeu as perguntas, depois o Jordi veio e chamou o Haddad de moleque. Falou, moleque é você. Aí o presidente lá da comissão falou, ninguém chamou de moleque. Ele falou que o que vocês fizeram foi molecagem. Faz a pergunta, quando ele vai responder, você sai da sala? É falta de respeito. Essa gente não sabe o que é respeito. Ah? E é uma molecagem de sujeito. O Jordi tem 40 anos. O Nicolas é mais novo. É assim, olha em quem vocês votam. Olha quem vocês elegem. Porque essas pessoas não se elegem sozinhas. Elas recebem votos. Agora, uma coisa importante que ele falou lá, tá? Ele afirmou hoje, o Fernando Haddad, que o Brasil tem um problema dramático de distribuição de renda. Isso aqui é muito importante. Enquanto a gente não entender isso, o Brasil não vai ter solução, tá? E que ele precisa resolver. O morador de uma cobertura não paga o condomínio, mas o zelador que mora no mesmo prédio paga, disse Haddad, criando uma alegoria para mostrar o tamanho da injustiça tributária vigente no Brasil atualmente. O ministro disse que o governo já apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e uma porcentagem para quem recebe de 5 até 7. Né? Hoje só é isento do imposto de renda quem ganha até R$3.036. O aumento da faixa de isenção tende a reduzir a arrecadação do governo federal. Para compensar a medida, ele diz que o governo quer aumentar a taxação de quem ganha mais de 600 mil por ano, ou seja, 50 mil por mês. E tá certo, é o único jeito de fazer isso funcionar. Tá? A proposta do governo é a melhor para combater a injustiça tributária em discussão no país. Ai, cara, eu vou te falar. E como muitos dos deputados são bancados pelo agro, pela galera da Faria Lima, pelo mercado, eles votam em favor do povo? Não. Eles votam em favor de quem paga eles. Eu não estou falando de corrupção, tá bom?
Para você ser eleito, você precisa de muita grana, você precisa de alguém que invista em você e na sua campanha. E aí você faz o quê? Você acaba ficando devedor dessas pessoas. E aí o sujeito fala, tá vendo esse projeto aqui? Esse aqui você vai votar desse jeito. Esse aqui você vai votar daquele jeito. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é um toma lá da cá. Certo? Não todos, tá bom? Generalização é estúpida. A gente não deve generalizar nada. Nada. Tirando os bolsonaristas que são todos estúpidos, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a edição de hoje. Muita gente nova. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like aí. Se você não é inscrito, muita gente assistindo os vídeos e não é inscrito, se inscreva. Vou sempre trazer notícias aqui. Não é a minha opinião, viu? Acéfalos. Tudo isso aqui está registrado nas matérias. Tudo na descrição do vídeo. Basta ler e compreender. Se você conseguir compreender um texto, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Essa foi a edição desta quarta, dia 11 de junho de 2025 do Cidadania SA. Um ótimo fim de quarta, uma ótima quinta para todo mundo. A gente se vê amanhã. Um abraço e até lá.